Muito bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Que a graça do Senhor, a misericórdia dEle repouse sobre você também, nesta manhã de sábado. Nós estamos felizes e agradecidos a Deus pelo privilégio que temos de podermos congregar neste sábado. Apesar das limitações que temos, mas louvado seja Deus que nós estamos aqui. Quero agradecer a música especial, não é da Kathleen, acredito que a Kathleen é a cantora que cantou, e eu até disse para ela: Kathleen, como eu gostaria que a sua música fosse antes do sermão, não é? Mas muito obrigado, Kathleen, pela música inspiradora, que Deus abençoe você, a tua voz, e que você sempre utilize para engrandecer e louvar o nome de Deus, amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. Como nós já oramos, já pedimos a presença de Deus aqui conosco, agora nós iremos abrir a sua palavra e ouvi-lo falando com a gente. Mas neste momento eu gostaria que você deixasse toda e qualquer pretensão, que você deixasse de lado tudo aquilo que você pensa, acha, que você sabe, para dar lugar à palavra. Que o Espírito Santo neste momento possa preencher o vazio do coração de cada um de nós, para que assim a palavra dele encontre guarida e ela possa frutificar no nosso ser. Capítulo 6 do Gênesis, nós vamos ler o verso 9. Livro do Gênesis, capítulo 6, verso 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero te perguntar: a integridade de Noé lhe dava o direito de andar com Deus, ou o fato de ter andado com Deus que o tornava íntegro? A mesma proposta foi feita a Abraão um dia, quando Deus falou com ele. Deus disse para ele assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Infelizmente já vivemos em outra época, e estamos vivendo um momento agora, que para nós, o mundo cristão, o mundo evangélico, que o andar com Deus, muita gente pensa que significa perfeição. Quando você a convida para tomar uma decisão ao lado de Cristo, ele diz assim: não, mas eu tenho algumas coisas que eu tenho que... É assim ou não é? Eu tenho que melhorar, é que isso aqui eu tenho que... As pessoas pensam que elas precisam ser perfeitas para andarem com Deus. E esta é a causa de muitos estarem distantes de Deus. E muitas vezes nós, que somos cristãos, também passamos esta imagem, essa santidade falsificada às vezes, mostrando para as pessoas que elas têm que ser certinhas. Para que ela frequente uma igreja, ela tem que estar enquadrada em todos os parâmetros. Isso eu não estou dizendo que você tenha que ser displicente com as coisas de Deus, mas o que eu estou lhe dizendo é que você precisa caminhar com Deus, andar com Ele, e com isso Ele te dará a perfeição. A Bíblia menciona, leio de novo, eis a história de Noé. Noé primeiro era um homem como eu e como você. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Porque ele andava com Deus. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esta foi a proposta de Deus. E Deus nesta manhã está convidando você para caminhar com Ele. E na medida que você for caminhando com Ele, você vai se assemelhando a Ele e vai alcançando então a perfeição. Perfeição, queridos, na ótica de Deus, não é porque você observa o sábado, porque você devolve o dízimo, não. Isso faz parte do viver cristão. Agora, a integridade você só vai adquirir quando você desenvolver um relacionamento de perto com Deus, quando você começar a caminhar com Deus, e você vai se apaixonar tanto por Ele, que você vai querer se assemelhar a Ele. Eu sempre me pergunto, será que eu amo a Deus de fato? E eu quero que você faça essa pergunta a você. Você ama a Deus de fato? Quando tem alguém que é muito famoso, um cantor, ou uma cantora, um ator, uma atriz, não importa, que você gosta muito desta pessoa, nós somos tendenciosos a copiar esta pessoa, sim ou não? O estilo que a pessoa veste, a gente quer vestir, a maneira que a pessoa fala, a gente quer falar, a maneira que a pessoa gesticula, a gente quer gesticular. Por que isso?
É porque nós desenvolvemos um carinho especial por esta pessoa e, consequentemente, queremos se parecer com ela. E às vezes, irmãos, quando eu olho para mim, você amigo que está aí do outro lado, quando você olha para você, você percebe a sua semelhança com Jesus? Você tem se parecido com Ele? Noé andava com Deus. Eu quero que você pense comigo sobre Noé. Você já parou para pensar no tempo que Noé gastou para Deus? Se nós pegarmos a vida de Noé e dividirmos em 4 partes, você vai compreender que uma parte da vida de Noé, ele dispensou integralmente para Deus. Noé, quando ele começou a construir a arca, ele tinha 500 anos de idade. Não é à toa que quando você pensa em Noé, você pensa em um velhinho de barba branca, um cajadinho na mão. Não é à toa. Ele tinha 500 anos de idade. E ele demorou 120 anos, gastou 120 anos de sua vida construindo um barco, uma arca, para que as pessoas pudessem se salvar. Dividido em 4, uma parte da vida dele, ele gastou para Deus, integralmente. Quanto da sua vida você tem gastado para Deus? Eu gostaria de lhe perguntar. Quanto tempo você tem tirado, você tem dedicado? Quando a Bíblia fala sobre a mordomia, nós como adventistas falamos sobre os 4 T's da mordomia, que é o tempo, o talento, o templo e o tesouro. Como é que está a sua fidelidade a Deus no tempo? Você tem gastado o seu 10% de tempo para Deus? Você tem gastado os seus 10% de talentos que você tem para Deus? Esses meninos que estão aqui filmando e as meninas que estão lá atrás, eles estão utilizando, gastando este tempo deles. Só que você que está aqui também, presenciando este momento, você que está nos assistindo, também está utilizando e gastando esses momentos, parabéns. Mas além disso, o que você está fazendo? Qual foi o tempo que Noé gastou para Deus? Esta é a minha pergunta, o preço. Qual foi o preço que ele pagou para fazer o que fez? Qual é o preço que você paga para ser o que você é? Sabe, queridos, para sermos cristãos, nós pagamos um alto preço. É muita renúncia, é muitas coisas que nós gostaríamos de fazer e não fazemos, pelo fato de sermos cristãos, porque o andar com Deus vai transformando a gente. Noé pagou um preço muito caro para fazer a vontade de Deus. Você está disposto a pagar um preço para fazer a vontade de Deus? Você que é nosso amigo, que está conosco aqui nesta manhã, você que talvez já tenha estudado a palavra de Deus, já tenha compreendido algumas coisas, você está disposto a pagar este preço para caminhar com Deus? Você que é jovem agora, uma lição importante que nós precisamos aprender com Noé. Noé tinha planos para o futuro. 120 anos construindo algo. Agora, querido, entenda, ele estava construindo uma embarcação sem nenhuma perspectiva, ele não tinha precedentes. A Bíblia diz que na terra não havia chovido. O que é chuva? Ele poderia se perguntar, ele poderia questionar, mas o que é chuva? Senhor, peraí, me explica o que é isso. Se você me explicar o que é chuva, então... Mas não, ele não pediu explicação. Ele tinha planos para um futuro mesmo sem saber, porque ele confiava em Deus, porque ele caminhava com Deus, e quando a gente caminha com alguém, a gente desenvolve uma confiança, e ele começou a anunciar isto para as pessoas, e sabe, queridos, o preço que as pessoas deveriam pagar para entrar na arca, esta é a questão. Qual era o preço? O preço que as pessoas deveriam pagar era a obediência, ou seja, nada, era só obedecer, era só acreditar, era só entrar na arca, porque tinha um homem que estava pensando no futuro dele, da sua família e do povo da sua época. Uma outra lição importante que nós aprendemos com Noé, principalmente agora, esta aqui vai para os líderes aqui desta igreja. Noé não se importava com as críticas e muito menos com os críticos. Compreenda que quando você está envolvido em um trabalho, está pretendendo fazer algo, alguém vai te questionar, alguém vai te criticar. E há pessoas que dizem assim, não, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. Olha só, coloca uma palavra bonita aí, né? Estou fazendo uma crítica construtiva. Isso é para mim, cada um pense como quiser. Crítica, no meu ponto de vista, não constrói.
Eu posso até lhe dizer, eu vou lhe fazer uma crítica e vou lhe dar um conselho. Ok, aí é uma outra coisa. Eu vou te dar um tapa e depois eu te dar um remédio. Está entendendo? História de crítica construtiva. Então é normal, quando você está trabalhando, quando você está fazendo alguma coisa, alguém vai lhe criticar. Só que Noé não ligou para isso. Eu quero que você que é jovem pense aqui, imagine você tendo o seu pai sendo taxado como louco. Queridos, era um tempo, tinham pessoas como agora. Imagine os filhos de Noé andando pelas ruas e as pessoas dizendo assim, olha lá os filhos do velho louco. Eles tiveram que suportar isso, porque na mente das pessoas Noé era louco. Como construir o que é isso, construir um barco? O que é isso de chuva? E era isso que ele pregava, era isso que ele falava. E é por isso que nós hoje, talvez somos taxados como loucos, porque nós falamos de uma volta de Jesus. Quem já viu Jesus voltando? Ninguém viu, mas nós falamos isso, que ele vai voltar. Estamos como Noé, uma loucura para o mundo. E é por isso que as pessoas chacoteiam e de repente utilizam alguns impropérios até para os cristãos, assim como utilizaram para Noé. Mas ele não ligou, ele não se importou, ele foi avante, ele não foi detido pela crítica. Uma coisa interessante também que a gente aprende com Noé, agora na verdade não com a Noé, mas com os animais, né? E eu vi uma cena bem assim hoje aqui na porta da igreja. O conceito interessante é que a Bíblia apresenta os animais entrando na arca de que maneira? De 2 em 2. Achei interessante ali, a Carla chegou na porta e ficou por ali, tal. Pensei, o que será que a doutora Carla está esperando ali? De repente eu olhei e falei, já sei o que ela está esperando. Ela estava esperando o Itanel. Mas aí o Itanel chegou ali e tal, ao invés de acompanhá-la, não, ele ainda foi conversar com um, conversar com o outro, mas ela ficou ali, né, e aguardou para que entrassem os dois aqui. Interessante essa lição. Eles estão rindo aqui porque é verdade, tá? Mas assim, é isso. Os animais, eles entraram par em par, 2 em 2, a parceria. E esta parceria não é só no casamento, há um conselho de Cristo também. Quando você sair para fazer o trabalho, saia como? De 2 em 2. É assim ou não é? A grande comissão ali, Jesus enviando os discípulos, os 12, depois os 70, enfim. E a ordem dele para nós hoje, andem de 2 em 2, façam o trabalho do Senhor. Uma coisa interessante também, na igreja hoje, queridos, entre nós, existe uma competitividade. É triste dizer isso, para você que está do outro lado aí, é lamentável isso acontecer no nosso meio. A gente vive competindo, querendo ser melhor, querendo ser mais ágil, querendo ser mais rápido, querendo ter mais conhecimento. Com isso eu não estou querendo dizer que você não precisa, você precisa ter, você precisa buscar conhecimento sim. Agora, para que você está buscando este conhecimento? Para esnobar, para dizer que é melhor, para falar dos seus títulos? Qual é a finalidade? Compreenda, querido, que ali na arca, não importava a velocidade, não importava a habilidade. Na mesma arca que entrou qual que é um animal aí rápido aí? Me ajudem. Ok, esse nome que eu queria, o guepardo. Olha só, legal. O guepardo, a chita, né? São animais rápidos que correm muitos quilômetros por hora. Só que na mesma arca que entrou o guepardo, na mesma arca que entrou a chita, entrou também a tartaruga. Não é, querido, não é a velocidade, não é a tua habilidade, é a graça de Cristo. Na arca ali estava presente a graça de Deus. Muitas vezes a gente pensa que foi a construção da arca que livrou. Não, querido, foi a mão de Deus. A construção ali da arca era apenas um instrumento, um meio de salvação. O que você faz, o dom que você tem, o talento que você tem não é para te salvar pelo teu mérito, mas pelo mérito de Cristo, porque você trabalhando com Ele, você precisa andar com Ele, e é isso que faz a diferença. E não é a velocidade, não é o você saber mais ou você saber menos. Não estou aqui desestimulando ninguém ao conhecimento que nós precisamos, mas há pessoas, irmãos, na igreja que se vangloriam e dizem assim, eu tenho 50 anos de adventista. Grande coisa. Talvez haja pessoas que têm 1 ano de adventista e fez mais do que você. Não, porque eu estudei teologia. Grande coisa. Há pessoas que têm a 4ª série
primária está fazendo muito mais do que eu com teologia. A questão, querido, não é a habilidade, a questão não é a velocidade. Quem determina é Deus e a tua dependência dEle. E aqui na história de Noé, de maneira muito clara, está registrado isto. Outra coisa, queridos, Noé, você sabe quanto tempo eles ficaram dentro da arca? Você já teve a curiosidade de pesquisar na Bíblia para saber quanto tempo? Queridos, eles passaram mais de um ano. Um ano dentro da arca, Noé e sua família. Sabiam disso? Se você duvida, pegue a Bíblia. Vá para o livro do Gênesis, capítulo 7, capítulo 8. Está ali, você vai entender. Está dizendo quando ele entrou e quando ele saiu. Ali está dizendo quanto tempo ele ficou dentro da arca antes de chover, e vai falar quanto tempo que choveu, vai dizer quanto tempo que demorou para as águas baixarem, para a arca pousar, e você vai somando e fazendo as contas, e você vai entender que mais de 365 dias eles ficaram dentro da arca. Agora eu te pergunto, dentro da arca, você acha que não rolou um estresse ali? Noé teve que se acalmar, ele teve que relaxar. Há situações que a gente precisa respirar. Não é, Carla? Está ali na porta, esperando o marido já, e o marido vem, aí ele fica lá, a gente tem que respirar, aguardar, né? Senhor, me dá paciência, Senhor, me ajuda. É isso que a gente tem que fazer. Não é, porque eu sou, né, a gente diz assim, não, porque eu sou baiano, e baiano tem um sangue quente, baiano tem um sangue quente, o quê? Você foi transformado pela graça de Cristo. Esse negócio do sangue quente que você tinha, acabou. Não, é porque a minha família, não, porque no meu caso, porque os Queiroz, que Queiroz o quê? A graça de Cristo foi implantada em você. Isso que era mal tem que ir morrendo aos poucos. Noé descansou tranquilo, apesar do estresse. Imagina o estresse ali. Imagina só, dentro de uma mesma arca. Tem esses reality show aí, esses programas que tem aí na televisão, que eu acho até interessante, que quando é uma casa que fica uma quantidade de gente ali, as pessoas chegam ali e parece que são todos amigos, né? Mas no final eles estão se matando. E você acha que não aconteceu isso dentro da arca? E até porque, gente, dentro da arca tinha duas pessoas que pela natureza, pela ordem normal das coisas, não poderiam estar no mesmo lugar. Estavam ali dentro da arca a nora e a sogra. As moças aí estão rindo, mas um dia você vai ter sogra, tá? E você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? A nora e a sogra estavam dentro da mesma arca. Imagina o filho acordando de manhã falando, mãe, ela não fez o café da manhã como eu gostava. Imagine. E a mãe falando, minha filha, olha só, você... Imagine essa nora, querida, eu quero que você pense comigo nessa nora, o desespero, a raiva, a angústia, ela dizendo, eu quero a minha mãe, eu quero voltar para a casa do meu pai, eu vou embora dessa casa, porque aqui ninguém gosta de mim, e eu vou embora. Quando ela abria a janelinha da arca, ela olhava para o lado de fora, o que é que ela via? Só água, podridão, carniça, é isso que ela via. Sabe, queridos, nós sabemos que a representação da arca é Jesus Cristo, é óbvio, mas nós também podemos trazer como representação da arca a igreja. A igreja, querido, às vezes traz estresse. A igreja fede, sabia disso? Lá dentro da arca era gente misturado com animal. Tudo bem que tinha ali a questão sanitária, ok, mas gente, o odor não era agradável. Para você ficar em um lugar desse um ano. Sabe, a igreja, muitas vezes, ela tem um odor desagradável. E sabe por que a igreja tem esse odor? Por causa de você, que é membro dela. Por causa de mim, que sou membro dela. Eu tenho os meus maus odores. Eu tenho os meus maus momentos e eu deixo isso transparecer. É como o efeito do gambá, né? Ele fede quando ele quer. E na igreja tem gente assim, ele fede quando ele quer também. E tem gente que parece que gosta de viver fedendo, não é não? Esta é a realidade. Mas eles suportaram ali, Noé suportou. Tem que ter paciência, querido. Havia um momento ali que Noé, a única coisa que ele podia fazer era relaxar, porque a arca estava boiando, e ele tinha que ficar tranquilo, fazer o quê? O que ele ia fazer? Ia para onde? Uma outra coisa, querido, que nós podemos aprender com Noé. A arca foi construída por um amador, correto? Noé não era perito em construção, ou era? Noé não tinha feito nenhum curso, não era pedreiro, não era carpinteiro, não era arquiteto.
E o Titanic foi construído por profissionais, pelos melhores da época. E você conhece a história do Titanic. O Titanic naufragou. E a arca, compreende, querido? Muitas vezes nós trocamos as coisas de Deus, as coisas da igreja, pelas coisas do mundo. Porque as coisas lá de fora parecem mais bonitas, parecem mais planejadas. Quando você assiste aí um programa de televisão, é tudo dentro dos conformes, tudo dentro do horário. E a gente fala, cara, eu não vou trocar este momento por aquele outro momento, porque lá vai ter uma desorganização, a pessoa que vai cantar não é... Cuidado com isso. Cuidado com as trocas que você anda fazendo. Imagine você, se colocasse diante de você a arca construída por Noé e o Titanic construído por profissionais. Obviamente, não me diga que você entraria na arca construída por Noé, porque é mentira. Naturalmente, pela nossa natureza, nós entraríamos no Titanic e afundaríamos junto com ele. Há muitas coisas, jovem querido, neste mundo, que nós estamos entrando e vamos afundar com estas coisas. Uma outra lição que nós podemos aprender com Noé: você precisa manter-se em forma. Noé tinha 500 anos de idade, e quando Deus o chamou para construir a arca, não pense que Noé falou, irmãos, agora você que tem um pouquinho, já está aí descendo a pirâmide. Ah, pastor, não vou porque eu estou... Ah, você... É assim ou não é? Agora no período das eleições, de cargos, ai pastor, eu acho que eu não aguento, porque, sabe, é que a minha coluna, é que o meu bico de papagaio, é tanto bico de coisa que tem, né? Querido, Noé tinha 500 anos, e quando Deus falou, Noé, você vai construir uma arca, ele falou, pois não, Senhor, estou aqui, eu estou aqui para servir, eu vou conseguir? Não sei, eu estou aqui, Senhor, e eu vou ser sustentado pelo Senhor. É isso que nós precisamos compreender, igreja. Não é o meu talento, não é o que eu sou, não é o que eu faço, o que eu sei, mas é Deus. É Ele que vai operar em você. A Bíblia diz isso. Ele efetua em mim tanto o querer quanto o efetuar. E por que eu fico duvidando? Ele me chama para uma obra, Ele me chama para fazer uma coisa, é para fazer um estudo, é para fazer uma visita. Não, é melhor chamar. Que melhor chamar? Deus está chamando você, e saiba que quando você trabalha para Deus, Ele está te dando oportunidade de salvação. Muitas vezes as pessoas pensam, não, é porque agora você tem teologia, você é pastor, é para salvar. Não, querido, eu entendo que Deus me deu este privilégio para me salvar, porque talvez se Ele não tivesse me dado este privilégio, eu estaria perdido. Você entende, querido? O dom, o talento que você tem, que você desenvolve aqui na igreja, você, aí do som, amigo, o som é uma infelicidade na igreja. As pessoas só falam de você quando está tudo errado, é assim ou não é? Quando está errado, todo mundo olha, vira para trás e olha para ele com uma cara feia, como se todo mundo aqui entendesse de som. É assim ou não é? Todo mundo aqui, talvez não fala todo mundo, que os lá de cima não tem como olhar para trás, desculpa aí vocês aí de cima não, os que sentam aqui embaixo, olham para trás. Sabe, querido, você é bom no que faz, mas isso não é seu, isso é de Deus. Não é porque você é o cara, porque não é, não, Senhor. É Deus que te deu esse dom, esse talento. Você vai administrar ele para que se beneficie com a salvação. Esta é a realidade. A moça que cantou aqui, da mesma forma. Nós precisamos compreender isso. Agora, querido, nós precisamos manter-nos em forma. De maneira principalmente espiritual. A minha preocupação, irmãos, agora, eu quero que você medite comigo. Eu vejo muitos irmãos e muitas irmãs fazendo algo que eu tiro o chapéu. Vou usar essa expressão aqui. É gente caminhando. Olha, tem pessoas, gente, que é o seguinte, caminhar para ele é sagrado. Não chame ele para fazer qualquer coisa nesse horário que ele não vai. Sim ou não? Tem gente que vai na academia, que é Caxias mesmo, sabe? Vocês entendem essa expressão, né, Caxias? Ele vai na academia, não tem nada que tire. Se Jesus voltar, na hora dele para a academia, é possível falar, Senhor, só um pouquinho, deixa eu dar uma malhadinha. Entende? Estão mantendo-se em forma fisicamente. Mas tristemente, irmãos, nós não temos tirado o mesmo tempo para o exercício espiritual. Não temos. Irmã, vamos fazer um estudo? Pastor, não posso. É porque, mas irmã, e se for 6 da manhã? Não, 6 da manhã eu não posso porque eu tenho caminhada. Não, mas se for 6 da tarde? Não, 6 da tarde eu tenho academia. Irmão, vamos fazer um estudo? Pastor, não posso, por quê? Não, pastor, porque, mas, irmão, fique tranquilo, porque é no sábado à noite. Não, pastor, no sábado à noite eu tenho pedal.
Entende, querido? Eu não estou falando que você não deve, você deve tirar tempo para isso, mas a sua preocupação deve ser maior no aspecto espiritual e não físico. E a nossa preocupação, querido, está só no aspecto físico. Pense nisso. Esteja em forma, não só física, mas esteja também em forma espiritualmente falando. Não importa, querido, o tamanho da tormenta. Eu sei que todos vocês que estão aqui têm lutas, assim como eu tenho as minhas. Todos nós temos as nossas lutas. Alguns têm lutas de ordem financeira, outros têm lutas de ordem conjugal, familiar, com os filhos, com a igreja. São lutas que cada um de nós enfrentamos e a gente luta todo dia. E às vezes a gente tem a impressão de que a gente não vai vencer, porque todo dia é a mesma coisa. Eu oro todo dia pedindo a Deus para arrancar isso de mim, mas parece que Ele não arranca. Eu oro todo dia, de repente haja alguém aqui que esteja com um familiar enfermo, doente, talvez na fase terminal, e você tem orado todo dia, Senhor, a minha mãe, Senhor, e parece que Deus não ouve. É uma tormenta. Querido, o dilúvio foi algo tão grandioso que a serva do Senhor, ela chega a dizer assim, Ellen White, ela diz que até o diabo temeu pela sua vida. A tormenta foi terrível, queridos. Então eu volto a dizer, não foi a inteligência de Noé que manteve a arca boiando, foi a mão de Deus que estava ali. Talvez você esteja enfrentando momentos na tua vida de tanta dificuldade que você já não consegue mais. Você já tentou de todos os meios, você já utilizou todos os teus recursos, todos os teus argumentos, tudo, e nada resolveu. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos, não importa o tamanho da tormenta que você esteja enfrentando, no final, um arco-íris vai brilhar, porque o arco-íris era a promessa de Deus, dizendo, Noé, olha aqui, este é o sinal, é uma aliança que eu estou fazendo com você, pela tua fidelidade, pela tua integridade, pela tua disposição, você foi obediente, meu filho, e a vitória está garantida. Tem um arco-íris para brilhar no final da tua trajetória. Ainda que as ondas estejam turbulentas, estejam afogando você, mas Deus tem uma promessa especial. Você só precisa crer nesta promessa, você só precisa viver em função desta promessa. Não desanime, queridos, não desanime. Não adianta nada nadar, o ditado popular, nadar e morrer na praia. Na tua trajetória você já foi longe demais com Deus, então não dá para voltar. Não recue, continue com Ele. E sabe, nesta manhã Deus faz um convite a você. Entre na arca. Entra na arca. Coloque os teus filhos dentro da arca. Coloque os teus parentes, os teus amigos, convide eles para que eles entrem na arca, porque somente na arca há salvação. Tudo que ficou fora da arca pereceu, tudo. Fora da arca não há salvação. Deus quer fazer de você um vencedor, mas você precisa ter a predisposição de dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero, Senhor, eu não tenho forças, Senhor, eu estou lutando, mas Senhor, me ajuda. É isso que Ele quer ouvir. Tudo que Deus quer ouvir é dizer, meu Pai, me ajuda, eu estou aqui. Foi isso que Noé fez. Ele não sabia nada de construção, ele não sabia nada de arquitetura, no entanto ele aceitou o desafio. E Deus quer que você aceite o desafio também. Ele quer te levar para o céu, Ele quer dar para você a vida eterna. Muito em breve, dentro em breve, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para buscar você. Vocês que creram, vocês que acreditaram, vocês que esperaram, vocês que deixaram muitas paixões para fazer a vontade de Deus. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai chamar você pelo seu nome, e mais, Ele vai te dar uma pedrinha branca, a Bíblia diz, com um novo nome. Deus quer te dar esta bênção. Você quer esta bênção? Você que está do outro lado, nos acompanhando neste momento, você aceita esta bênção?
Você aceita o convite de Jesus? Eu estou saindo aqui deste momento agora para convidar pessoas para entrarem na arca. Pessoas que já aceitaram, elas agora só vão fazer o check-in ali comigo. Sabe o que elas vão fazer? Vão ser batizadas. Eu estou saindo daqui deste momento para um batismo. Pessoas irão entregar a vida a Jesus. Elas estão dizendo sim para o Senhor. Elas estão dizendo: Senhor, eu quero entrar na arca. Senhor, eu quero permanecer na arca a despeito de qualquer coisa. Eu quero que você pense nisso, querido, na sua decisão. Você que um dia entrou na arca através do santo batismo, faça de tudo para permanecer. Não saia não. Aqui dentro fede, é verdade. Há de sabores aqui sim, mas lá fora é pior. Lá fora é pior. Então permaneça na arca. Eu quero que você escute esta canção. E ao escutar esta canção, no final dela, se você sentiu no coração o desejo de morar com Deus, de entrar na arca, de permanecer ao lado de Cristo, no final desta música eu quero orar com você. E se você quiser, você pode ficar em pé no final dela, para a gente orar juntos. Você que está aí também na sua casa, você que está em algum lugar nos assistindo, receba também o convite da graça e aceite ao Senhor Jesus. Em breve sei, céus e terra irão passar, e Deus então tudo novo transformará, e todo mal que tropecei e caí não mais existe. Chegamos ao fim, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louva a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. Um grande livro aberto está, e posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louva a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver as mansões que me preparou, irei morar para sempre com meu Senhor. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louva a Deus por seu
Vamos orar. Soberano Deus, Pai de amor e misericórdia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos alimenta. Derrame bênçãos, Pai querido, sem medidas, sobre esta igreja, esta congregação aqui reunida. Mas também, Senhor, derrame bênçãos especiais sobre os nossos queridos que estão do outro lado nos acompanhando, pelas páginas do Facebook, pelo YouTube, que eles também sintam, Pai querido, a Tua presença, e que eles, Senhor, possam também fazer a sua entrega. Pai querido, nós iremos sair deste momento, mas nós queremos, Senhor, nós não queremos jamais sairmos da Tua presença. Continue conosco, dá-nos a Tua graça e a Tua paz, nós te pedimos, em nome de Jesus.